Bom dia, está no ar o programa Reunião de Pauta, a sua primeira fonte de notícias aqui na Causa Operária TV, trazendo para você as principais informações do Brasil e do mundo nessa sexta-feira 13, Chico. Que sexta-feira 13, hein? Pois é, companheiro Thiago Assad, bom dia a todos que nos acompanham agora. Nós vamos falar aí dos acontecimentos. É um dia histórico hoje, né? Ontem foi uma noite histórica e nós vamos falar aí do desenrolar disso daí hoje, né? Sobre a questão da guerra lá que se iniciou no Irã, né? Se iniciou com os ataques de Israel no Irã, mas temos várias outras coisas a falar também. Temos muitas coisas. Antes, a gente vai pedir para os companheiros que já estão assistindo curtirem, compartilhar o Reunião de Pauta e encaminhar aqui o link para todos os seus amigos e todos os seus contatos também nas redes sociais para ajudar a gente assim a vencer a censura que é imposta a esse tipo de programa que traz informações que você não verá na imprensa burguesa e golpista. Vamos começar com as nossas charges do dia. Temos uma charge aí. Opa. Tá na tela, Thiago Assad. Está na tela a charge do Kamal Sharaf. É ele mesmo. Então deu o nome aqui. Mas ali o míssil com a ponta trazendo um emblema característico ali da ocupação israelense, né? Com a estrela de Davi. A bandeira norte-americana logo após e sustentando esse míssil, petróleo árabe. E é o combustível, né? É uma Combustível. crítica do Kamal, né? Ao fato de que o petróleo árabe é que financia, né? Possibilita os mísseis Possibilita e financia também. Ajuda, né? A gente tem que dizer, Kamal, que não é só o petróleo árabe, não. O petróleo Exatamente. brasileiro, né? O Brasil exporta muito petróleo para Israel também. O petróleo brasileiro serve de combustível aí para todo o aparato de guerra israelense, né? Do sionismo. 10% do petróleo usado pela ditadura sionista vem do Brasil, né? É uma quantidade considerável que nós temos, mas de qualquer forma, muitos governos aqui estão ajudando Israel a fazer esse genocídio horroroso aqui na faixa de Gaza, né? E é isso que o companheiro chargista aí do Iêmen está denunciando. Acho que sendo o petróleo árabe talvez seja um pouco mais escandaloso, né? Dada a situação, né? Dada a situação. Temos também, Chico, a participação de militantes do PCO na marcha que está sendo organizada com ativistas de mais de 80 países. Então, Lá no Egito, né? Tem dois vídeos da companheira Adriana Machado, que está lá no Egito, nesse exato momento. Não sei se pode passar. Pode passar, produção? Você não viu o vídeo? É o seguinte. Eu vou... Não, BO, não sei. BO apenas, né? É até difícil saber quando. Não tem. Mas acho que não. Acho que Tem BO, não. Mas nós estamos lá. A gente pode primeiro passar, enquanto a gente avalia a questão do vídeo, tem algumas fotos, né? De alguns cartazes aí encontrados nas ruas de Curitiba, né? Os comitês de luta lá fizeram aí atividades de colar de cartazes e tudo mais ali pelo centro da cidade de Curitiba. E temos fotos aí, temos imagens desses cartazes. E aí é só a gente pôr na tela que o Thiago Assad vai apreciar, admirar, falar palavras de. É isso aí. Fale aí suas palavras, Thiago Assad. Você que é um palavras cara que aquecem aqui a gente nesse frio que vem fazendo nos últimos dias, né? lá em Curitiba, será que tá frio? Lá o pessoal Lá- fala que é frio, hein? Ó, lá- aí, tá aí, né? O pessoal não sentiu frio e esteve nas ruas fazendo aí essa colagem, né? Não sabemos quem foi, né?
Mas eles mandaram pra gente, quem quer que tenha sido. Quem quer que tenha sido, né? Fez com que chegasse até nós. Alguém fotografou. O pessoal fotografou, verdade, também tem isso. O pessoal vê lá e fala, opa, vamos mandar lá pro Chico. Vamos mandar lá pro Chico. Alguém fotografou. E nós estamos espalhando esse cartaz, os comitês de luta estão espalhando esse cartaz aí pro Brasil inteiro, justamente atendendo aqui a demanda mundial, né? Para que o Brasil também faça a sua parte e o governo brasileiro rompa Agora as sim, relações com ficou Israel. escandaloso o fato de que não houve esse rompimento ainda, né? Porque imagina, eles acabaram de bombardear Teherã, né? Sem haver motivo nenhum para isso. Qual que seria aí a razão? Né? A justificativa é absurda, é de que eles querem, até no jornal Estado de São Paulo saiu isso aí, né? Que eles querem interromper o programa nuclear do Irã, mas é absurdo, né? Convenhamos. Nós vamos falar mais, né? Mas de qualquer forma, o governo brasileiro não pode continuar sendo, de fato, tendo relações com esse Estado pária, né? E nós estamos aí... Criminoso e tudo mais, né? Um Estado criminoso. Se fosse só pária, também poderia ser uma coisa positiva, né? Mas o problema é que ele é criminoso, tem uma política genocida, já matou um brasileiro de fome em condições, assim, abjetas, que foi o menino Walid, né? E agora sequestrou o brasileiro Thiago Ávila. A gente vai falar mais dele, né? Mas o fato de terem sequestrado um brasileiro na flotilha da Coalizão pela Liberdade mostra também que Israel não respeita nada, né? Não tem nenhum respeito pelo Brasil, pelo povo brasileiro. E isso é mais um motivo para a gente pressionar aqui o governo brasileiro a fazer tomar essa decisão, né, definitiva de romper as relações. Antes da próxima notícia, Chico, a gente vai lembrar aqui também, a gente está falando dos companheiros lá de Curitiba, uma coisa que também, lá eles aqueceram a noite deles rolando cartazes, a gente precisa também aquecer nossas máquinas aqui com contribuições dos companheiros que estão assistindo, né? É isso aí. Então mande aí seu LivePix, contribua com a Causa Operária TV. Você entra em livepix.gg/CLTV ou então escaneia o QR Code aí em cima do Thiago Assad, né? E aí você consegue lá no site, livepix.gg/CLTV, escrever a mensagem, né? Escrever a sua mensagem, escrever o valor que você consegue contribuir, o seu nome, ele vai aparecer aqui durante o programa e você estará contribuindo com a Causa Operária TV e ainda participando do Reunião de Pauta, né? Olha, mandamos vídeo aí, conseguimos passar, produção? Então vamos passar os vídeos da companheira Adriana. O primeiro vídeo é ela falando, né, que ela chegou lá, da situação e tal, e no segundo ela faz uma denúncia da perseguição policial, né, do Estado egípcio contra os ativistas aí que querem fazer a marcha para Gaza. Vamos dar uma olhada. Companheiros, aqui é Adriana Machado, eu estou representando o PCO, a Hidraspal e o Brasil aqui no Egito. A gente vai tentar fazer uma marcha para Gaza, para tentar chegar até a divisa do Egito com Gaza, em Rafah. Mas tem muita pressão do governo, eles não estão deixando muita gente entrar, muita gente que veio não está conseguindo entrar. Muitas pessoas que estão no hotel estão sendo presas e mandadas de volta para casa, mas mesmo assim a gente vai tentar fazer a marcha. A gente espera que sejam 4.000 pessoas tentando ir até a divisa de Gaza com o Egito para pressionar o governo de Israel para acabar com o genocídio. Companheiros, aqui é Adriana Machado, estou representando o PCO, o Hidraspal e o Brasil na marcha para Gaza. Eu estou perto da praça Talat Harb Square, no Cairo, e atrás de mim, não sei se vocês conseguem ver,
está uma intensa presença da polícia egípcia na praça onde os integrantes da marcha estão ficando, preparando para invadir os hotéis. Nós estávamos marcados de sair hoje, mas a polícia amanheceu na praça onde a gente iria se encontrar e tem um grande número de polícias com equipamento militar. Parece que estão preparando para invadir os hotéis. Quando eu fui lá, me pediram meu passaporte e parece que a marcha vai ter dificuldade de sair. Muitas pessoas já foram presas e deportadas e parece que o nosso ponto de encontro agora está intensamente sendo monitorado pela polícia egípcia e a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Eu dou notícias. Muito obrigada. Bom, vocês viram aí, né? A situação lá tá complicada, existe toda uma repressão, né? Os manifestantes. E até a companheira Adriana expressou uma dificuldade, né? Então, uma possível dificuldade em você em realizar a marcha, mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai se desenvolver o negócio, né? A gente lembra que o governo do Egito ele é resultado do contragolpe, do golpe, né? Contra-revolucionário que houve na esteira da Primavera Árabe, né, Chico? O Al-Sisi, ele é resultado da derrota que a população egípcia teve. É um fantoche do sionismo e do imperialismo. E ele está lá justamente para isso, para impedir também que a população de Gaza seja assistida, né? Sim, ele está na fronteira lá, né, com a faixa de Gaza. Tá, e a política deles é conter, né, qualquer apoio à faixa de Gaza, à Palestina. Vamos começar aqui então, Chico, com o momento PIG. Vamos lá. O jornal Estado de São Paulo publicou hoje, nesse dia 13, um editorial intitulado Jogo de Empurra à beira do abismo, criticando aqui tanto o governo Lula quanto o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, por não serem sensíveis às demandas por corte de gastos. Aqui é interessante essa palavra, sensível, né? Mas o fato é que o Estadão está criticando aqui que em nenhum momento, abrindo aspas para palavras do Estadão, né? Em nenhum momento do entrevero entre o governo e parlamentares, as partes deram a entender que sabem a gravidade da questão. O meteoro fiscal está prestes a cair no Brasil, mas nossas lideranças escolheram não olhar para cima, destacando que nenhum dos dois lados aqui, o Estadão critica, né? Tem nenhuma vontade de cortar gastos. Ele acrescenta que mina a credibilidade do Fernando Haddad. Credibilidade de Fernando Haddad, eles falam. Que já é zero, né? Quer dizer que as medidas aí do Haddad, na verdade o problema não é o Haddad, que tem medidas impopulares e que... É que quando o Estado de São Paulo fala de credibilidade, obviamente, pela perspectiva não dos é banqueiros, a credibilidade do Haddad diante da população. Isso aí a burguesia, né, que é quem diz o que o Estadão tem que falar, a burguesia não está nem aí para a credibilidade do Haddad diante da população, né? Então, evidentemente que o pessoal está falando aí, está colocando o negócio de forma do ponto de vista dos banqueiros, né? A credibilidade do Haddad para os banqueiros é assim, é quanto ele conseguir cortar, né, e tal, só que a gente sabe, né? A gente sabe que o Congresso vai impor a resistência. O Lula mesmo fez um comentário aí sobre essa questão dos benefícios para os mais ricos, que nem ele colocou, que acabou sendo
indo contra, né, a política do Haddad e tudo mais. Então não é complicado, né? É isso aí. Temos também o próprio STF já formando maioria para caçar, enfim, derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet e, com isso, instaurar o reino da a censura nas plataformas digitais, censura feita por empresas estrangeiras, né? Supostamente, um dos argumentos para defender isso seria a soberania nacional, mas o fato é que as chamadas Big Techs, né, como eles chamam os monopólios digitais, teriam o poder de impedir que os brasileiros se expressassem na internet, né, Chico? Pois é. Né? O STF está aí dando um passo, né? Que a gente tem que mostrar isso daí. Em conjunto com o início da guerra, está também o avanço da censura e da repressão aí, né, a toda a população brasileira. Eu estava procurando aqui, até a noite de ontem, desculpa, até a noite de quarta-feira, não, até a noite de ontem mesmo, corrigi. Foram favoráveis à censura, à responsabilização das plataformas pelos conteúdos e a atribuição delas à obrigação de tirar do ar conteúdos que fossem problemáticos. Isso teve apoio do Flávio Dino, Dias Toffoli, Luiz Fux, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, sendo o André Mendonça o único contrário à decisão, mas com o placar de 6 ministros, você já tem a maioria de 11 ali defendendo a supressão aqui do artigo 19 do Marco Civil da Internet, né? Pois é. É provável que aprove isso daí, né? E que a coisa fique feia, né? Isso aqui vamos para o assessor internacional do presidente Lula, assessor especial de assuntos internacionais, Celso Amorim, que teve uma reunião ontem com representantes da Frente Parlamentar que defende a Palestina e anunciou que o governo está, sim, estudando medidas aqui contra o governo de Israel, sobretudo após o ataque de Israel contra um cidadão brasileiro, Thiago Ávila, né? No episódio da Flotilha da Liberdade. Ele estaria destacando aqui também, né, o problema do rompimento das relações diplomáticas do Brasil com o Estado de Israel. O Celso Amorim também falou depois numa entrevista para o Estado de São Paulo, desculpa, que isso aqui já era uma decisão tomada, está sendo revisada pelo embaixador, mas expressando aqui também a oposição do Brasil à política de Israel contra os palestinos e contra o cidadão brasileiro, né? Pois é. E você vê que o governo Lula tem uma dificuldade extrema de reagir a isso daí, né? Não faz nada e não faz nenhuma... O Celso Amorim, ele esboçou, né, alguma coisa, mas não há nenhuma atitude tomada pelo governo Lula. Um estado aí que está bombardeando outro país, né, já bombardeou, já estava cometendo um genocídio, né, de uma população que vive no seu país, agora está bombardeando outro país sem motivo, e o governo brasileiro não consegue reagir, né? As palavras dele é que esse rompimento estaria sendo estudado, mas até o momento realmente nada, né? Uhum. E a gente sabe, político quando fala está sendo estudado. E por falar em Thiago Ávila, nós temos aqui, depois de uma situação muito ruim para o ativista brasileiro, né?
nós tivemos aqui as imagens de que ele já está no Brasil, já chegou ontem em Guarulhos, depois de ter sido sequestrado a bordo do veleiro Madeleine, que foi interceptado por militares israelenses. Thiago Ávila chegou a ser detido em Tel Aviv, mas já está aqui no Brasil. Bom, pelo menos temos essa notícia, né? Ele voltou e tal. Ele deu uma coletiva de imprensa ontem, né? Pelo menos isso daí, né? Ele conseguiu voltar aí, voltar seguro, né, para o Brasil. Você viu que, mas tudo isso daí é porque existe toda uma crise em torno da questão de Israel, senão também não teria isso daí. Estaria todo mundo preso e tudo mais, que o negócio lá é bastante complicado. Isso aí, companheiros. Disso aqui, vamos para o tema central do dia aqui, que é justamente o que os companheiros já estão esperando certamente, né? Os bombardeios feitos por Israel contra o Irã, que começaram na noite de quinta-feira, era madrugada no Irã, né? Quando esses ataques começaram. Até mais ou menos às 3 da madrugada aqui no Brasil, eram... Só uma coisa, essa é a grande 5 notícia civis. do dia, hein, companheiros? Essa é a grande notícia. Você só vê aqui na Causa Operária TV, né? Mande o seu Live Pix, né? Pra gente falar aí Vamos falar do Irã, vamos falar do que aconteceu e tudo mais. Mande o seu Live Pix aí, né? Que a gente vai comentar aqui agora. livepix.gg/COTV. Mas diga lá, Assadão. Pelo menos 5 pessoas foram mortas, 5 civis, né? A gente tem que destacar, não foi... Eram pessoas que não tinham nada a ver com nenhuma ofensiva militar, mas 5 civis foram mortos, e isso apenas da região de Narmak, região leste de Teherã, capital do Irã, né? A gente está vendo ali as chamas lá consumindo a cidade, um edifício da cidade de Teherã. Teve um que chegou a desabar, tamanho o impacto dos bombardeios, né? As informações é de que outros 50 civis, incluindo 35 mulheres e crianças, também se feriram num bombardeio que aconteceu em Nomniad, no norte do Irã, já, em outra cidade. Entre as vítimas estaria o general Hussein Salami, que a gente falou inclusive no programa de ontem, né? Sim, falamos dele. Ele é o líder das... Ele era, né? Ele foi martirizado, mas ele era o líder das guardas revolucionárias iranianas, né? Isso, ele está sendo substituído agora pelo general Vahidi, o recém-nomeado comandante da Guarda Revolucionária. Uhum. Mas isso daqui foi um ataque assim fulminante, assim, foi uma coisa assim. Israel, você vê que queria fazer uma coisa devastadora mesmo, porque só em Teherã foram 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 2. Só em Teherã foram 22 alvos, mas teve também outros 16 pontos também em outras localidades do Irã, fora da capital, que foram atingidas. Isso aqui, Chico, a gente lembra também que alguns dias, nessa semana mesmo, os Estados Unidos retiraram o pessoal que não era estritamente necessário do serviço diplomático da região do Irã, né, dos países próximos. Seria o começo da guerra isso aqui? Sim, com certeza, né? Não dá pra gente saber exatamente qual foi os bastidores do que levou, né, Israel a tomar essa atitude, né? É difícil dizer exatamente se isso aí foi impulsionado pelo imperialismo, se tem apoio total do imperialismo, se foi uma atitude impensada e tudo mais. No entanto, né, o que a gente pode dizer
Um companheiro perguntou aqui como o Irã não interceptou esse ataque. Ele interceptou, né? Você consegue interceptar parcialmente o ataque, né? O sistema de defesa antiaérea iraniano interceptou vários mísseis em várias regiões, né? Mas não conseguiu interceptar totalmente, né? Mas, enfim, né? Não, como o Mauro falou, não existe uma defesa total. Aí uma imagem, né, das chamas e tal, né, em Teherã. Não dá para a gente saber exatamente qual que foi o cálculo, né? Mas o que a gente sabe é que isso daí é uma jogada bastante ousada, né, do governo israelense, que se coloca aí. O Irã já no ano passado, né, já deu mostras aí de que eles têm capacidade de realizar um ataque em larga escala sobre Israel, né? Eles fizeram isso daí mais de uma vez no ano passado, se não me engano, né? Em resposta a outras ofensivas, né, do regime sionista. E agora, diante desse novo ataque de Israel, a gente fica aí, tá todo mundo na expectativa, né, para ver como que vai ser a reação do governo iraniano, que já deu várias declarações aí de que vai reagir, com bastante, segundo eles falam, né, vai reagir com bastante intensidade, né? Uma coisa que chama atenção também, além da quantidade de crianças que foram feridas e mortas, né, é que foram principalmente cientistas os alvos desses ataques de Israel, né? São civis também, no final. Uhum. Eles não estão em frente de batalha nenhuma nem nada, né? Israel tem essa política, né, que eles levam adiante também na Palestina, né, de atacar o que eles consideram ser os setores mais importantes da sociedade, né? Isso aí na Palestina eles fizeram muito isso daí. Matam os intelectuais, os cientistas, as universidades e tudo mais. Tudo bem que lá na faixa de Gaza eles destruíam tudo, né? Mas eles dão particular importância, né, a esses alvos, né? Eles consideram isso como alvos, né? Eles dão particular importância a destruir esses setores da sociedade. Isso aí é típico, né? Outra coisa, essa ação de tipo mafiosa, né? De você matar as lideranças, né? Você fazer ataques direcionados diretamente a matar as lideranças, né? Do exército iraniano. Você falou que eles mataram o Salame, né? Mas eles mataram Tá outros. também o que era o comandante, seria o comandante supremo, assim, das Forças Armadas, que era o... Tava com o nome dele aqui agora há pouco. Aqui, ó, vou te falar todos que... Mohammad Bagheri, Exato. chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da República Islâmica do Irã. Exatamente. Ele foi um dos mártires também. E vários cientistas, você falou? Cientistas, principalmente cientistas nucleares, porque o pretexto, né? Aí, ó, o companheiro Lúcido mandou um live pix. Obrigado, camarada. Obrigado. Vamos ver se a produção manda ele aqui pra gente ler aqui ao vivo, né? Pessoal, os conservadores apoiam Israel, que é secular, e desprezam o cristianismo. Não faz o menor sentido. É isso aí. Valeu, obrigado, Lúcido. Enfim, o pretexto, né, do ataque de Israel é você interromper o programa nuclear do Irã. Eles já estavam falando disso, que o enriquecimento de urânio, da forma como vinha sendo feito, era ilegal, etc. É um pretexto, né? É um pretexto que eles usaram, né? Então eles mataram muitos cientistas nucleares iranianos, né? Agora, o Irã, você falou nesse pretexto, o Irã fez uma nota defendendo seu programa nuclear, né? E também o seu próprio direito de vingança, como eles mesmos falam, né? Será que a gente lê a nota aqui rapidinho? Vamos ver. Vamos ler a nota. Se quiser, eu leio aqui. O governo da República Islâmica do Irã diz o seguinte após a recente agressão sionista, né?
A agressão noturna do regime sionista contra a nossa terra, Irã, resultou no martírio de vários de nossos cidadãos amados, né, comandantes e cientistas, provando que esse regime ilegítimo não adere a nenhuma lei ou regra internacional e, como um sino bêbado, ele oficialmente entra no terror, né? Oficialmente e de forma enfática entra no terror, utiliza o terror. Começar uma guerra com o Irã é brincar com o rabo do leão. Apesar de que nós, iranianos, nunca iniciamos nenhuma guerra nos últimos 200 anos, nós não hesitamos em defender a nossa terra e não iremos hesitar. A agressão de Israel contra os céus sagrados do Irã e o assassinato covarde de comandantes iranianos provaram que esse regime é inerentemente terrorista. Agora nós, todos nós no Irã, a nação, o governo, né, podemos gritar mais alto do que nunca que os sionistas são terroristas e agressores e considerar a vingança e a defesa como nosso direito legítimo. E mais unificados e unidos do que nunca, sem nenhuma diferença política, dar uma forte resposta a esse regime terrorista e assassino de crianças. Defender essa água, esse solo, esse céu, essas crianças, os generais, os cientistas e todos os cidadãos é a responsabilidade e dever do governo da República Islâmica do Irã e suas forças armadas. Nós não iremos recuar disso nem um pouco. Não deveria se falar de um regime tão predatório, exceto na linguagem do poder. Né? Não deveria se falar com um regime predatório, exceto na linguagem da força. O mundo agora entende melhor a insistência do Irã em seu direito ao enriquecimento do urânio e tal, tecnologia nuclear e força bélica. Nós vamos vingar cada um dos nossos mártires, né, e transformar a violação da soberania nacional do Irã num imperdoável pecado do usurpador Israel. Nós chamamos ao Conselho de Segurança da ONU a defender a sua dignidade e existência contra o colapso do sistema internacional, mas nós não iremos esperar por essas instituições. A vingança está próxima, mais próxima do que a veia jugular dos terroristas sionistas. Isso é a voz de uma nação e um governo que chama ao mundo para testemunhar que nós não começamos a guerra, mas o fim dessa história será escrito pelo Irã. Inclusive, tem um vídeo, né, que eles postaram aí no X, né, um dos canais aí ligados ao governo iraniano, eles lançando, não sei se dá para passar agora, né, eles lançando mísseis e tudo mais, e com a seguinte mensagem: lembre-se, nós não começamos a guerra. Tem um vídeo deles aqui, mas se a produção achar que é o caso, a gente joga pro próximo bloco, né? É isso aí. Nós. Você acha, produção, a gente mostra agora ou já vamos para o próximo bloco? Vamos para o próximo bloco. Então vamos para o próximo bloco. Já passou o horário aqui da gente liberar o caminho para a Causa Operária TV continuar no YouTube. Você que está assistindo aqui no YouTube, vamos pedir para migrar agora para o X e a PlayStation TV. São os dois espaços digitais aqui onde a gente continua o Reunião de Pauta com mais 15 minutos de conteúdo exclusivo, por isso não vão embora. Apenas abra um link aqui. Se você já está nesses canais, vamos pedir para você aguardar um minuto, nós já voltamos.
É isso aí, companheiros. Estamos de volta aqui com o X e a Play Store TV. No X e na Play Store TV, as plataformas onde a gente pode, por exemplo, falar o que o Hamas respondeu aqui em relação à agressão que o Estado de Israel cometeu contra o povo iraniano aqui, né, nessa madrugada. Nós tivemos muitas outras reações também, né, de diversos líderes envolvidos com o conflito que está se espalhando agora no Oriente Médio, né? Vamos começar aqui com a nota que o Hamas publicou. Estou pegando ela aqui. Ela diz o seguinte: a agressão sionista contra o Irã marca uma perigosa escalada e confirma a natureza de luta contra a UMA, que é a Unidade Árabe, do inimigo central, Israel no caso, né? E demanda unidade para deter a ocupação e acabar com seus crimes. O movimento de resistência islâmica, Hamas, condena nos mais fortes termos a agressão em larga escala lançada pela entidade sionismo no amanhecer de hoje contra nossos irmãos da República Islâmica do Irã. Isso constitui uma perigosa escalada das ameaças que se iniciaram na região, refletindo a determinação de Netanyahu e seu governo extremista de arrastar toda a região para uma confrontação aberta que serve ao suas ambições e Talmudic delusions. Quer que eu Esse aqui é uma expressão que eu não estou tão... ilusões, né? Delusions, Talmúdicas. Delírios. Porque Talmud é o livro... Do livro, né? É o livro dos judeus, né? Dos judeus, exato. E ambições de dominar as nações do Ummah, o mundo islâmico. Essa agressão brutal representa uma violação flagrante das normas e convenções internacionais, reafirmando que o projeto sionista representa uma ameaça existencial para toda a região, e não apenas para a Palestina, tendo como alvo todos que se recusam a se submeter e insistem em apoiar as causas da nossa Ummah, principalmente a causa palestina. O Hamas expressa sua total solidariedade à República Islâmica do Irã e oferece sinceras condolências à liderança e ao povo iraniano pelo martírio de vários líderes, incluindo o Major-General Hossein Salami, o comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, o General Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior do Exército Iraniano, além de vários cientistas nucleares. Oramos a Alá para que lhes conceda misericórdia e que os feridos se recuperem rapidamente. Hoje, o Irã está pagando o preço por suas posições firmes em apoio a Israel e a sua resistência. Em apoio a Israel? Aliás, em apoio à Palestina, desculpa, e a sua resistência. E por aderir às suas decisões nacionais independentes. Isso exige uma resposta, uma postura unificada da Ummah e das suas forças vivas contra essa perigosa agressão. A entidade sionista permanece sendo o inimigo central de toda a nossa Ummah e a batalha contra ela é uma luta existencial que exige unidade de posições e esforços integrados para proteger nossos povos de seus crimes e esquemas expansionistas. A nota do Hamas, assinada na data de hoje, 13 de junho. É isso aí. Tem mais notas? Temos aqui, acho que o próprio presidente... Vamos ler a do Rui, né?
Tem um comentário do companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, sobre essa questão da guerra, né? Isso ele postou ontem na rede social dele, no X, né? E bem quando apareceram as notícias, né? Dos bombardeios no território iraniano, né? Então é o seguinte, o Rui falou: começou a guerra entre Irã e o nazi-sionismo. Com base em alegações falsas e de maneira covarde, o reduto imperialista da Palestina ocupada bombardeou Teherã. Mais um crime do nazi-sionismo, mais um crime do imperialismo. O imperialismo leva o mundo à beira de uma terceira guerra mundial e mostra ser uma ameaça à humanidade toda. As armas com que o nazi-sionismo ataca o país persa são fornecidas pelas democracias imperialistas que ajudaram a massacrar o povo de Gaza. Todo o nosso apoio à República Islâmica do Irã. Que a resposta a este ataque criminoso seja a mais enérgica possível. Chamamos os trabalhadores e a juventude do Brasil a apoiar de maneira incondicional a República Islâmica do Irã, irmã de Gaza e dos palestinos, de todos os povos do Oriente Médio e de todos os povos oprimidos do mundo. Abaixo o imperialismo, abaixo o nazi-sionismo, pelo levante dos povos contra os opressores do mundo, pela vitória dos oprimidos contra os opressores. Sim, a nota do presidente nacional do Partido da Causa Operária, companheiro Rui mais um Costa Pimenta. comentário dele, né? No X, é um comentário, na verdade, né? Verdade. Não, uma nota assim. Então, eu acho que possivelmente vai haver, né? A emissão de uma nota sobre o caso, né? Mas a gente tem que dizer claramente, né? Que nós estamos aí 100% e totalmente apoiando o Irã. Teve uma notícia aqui interessante também, que foi o seguinte: a IRNA, que é um órgão de imprensa iraniano, estava divulgando aqui a notícia de que o petróleo já subiu mais de 9% e saltou de $6,29. O barril. Aliás, aumentou em $6,29 tá. o preço do barril, chegando a 78,50. A gente vai ter aqui também um desdobramento no campo econômico que vai ser... a gente vai ter, assim, no mundo, né? Um desdobramento econômico que vai aumentar ainda mais essa crise, né, Chico? Sim, com toda certeza. Né? Então, o negócio, isso aí tende a gerar toda uma crise, principalmente no que diz respeito à questão do petróleo, que vai subir preços e tudo mais, né? Porque o petróleo também, bem ou mal, né, é a principal questão de toda essa questão no Oriente Médio aí, né? Isso eu acho que é importante também a gente lembrar que porque isso coloca, por exemplo, a Revolução Palestina num patamar diferente das revoluções anteriores, como a do próprio Vietnã, que iniciou a crise da década de 70, porque essa aqui bate diretamente no bolso do imperialismo, né? Exatamente. Temos aqui também a declaração do presidente norte-americano Donald Trump, dizendo que o Irã deve fazer o acordo que ele propôs para encerrar o seu programa nuclear, né? O Trump, ele... Já está na tela ali, ó. Já está na tela. Ele procura se colocar como alguém que não quer. Na verdade, não é a política do Trump a guerra, né? Aí, nesse caso, também, nem é os Estados Unidos que está fazendo, é Israel, né? Uhum. Mas ele fala o seguinte: eu dei para o Irã mais chances de fazer um acordo. Falei para eles, usando os termos mais fortes possíveis, para apenas fazê-lo. Mas não importa o quanto eles tenham tentado, não importa o quão perto eles tenham chegado, eles simplesmente não conseguiram fazer. Falei para eles que seria muito pior do que qualquer outra coisa que eles sabem antecipadamente contaram para eles que os Estados Unidos fazem o melhor e mais letal equipamento militar do mundo, de longe, e que Israel tem muito deles, tem muito desse equipamento, né? Com muito mais para vir. E eles sabem como usá-lo. Alguns linhaduras do Irã falaram bravamente, mas eles não sabiam o que estava para acontecer.
estão todos mortos agora. E a coisa só vai piorar. Já houve aí muita morte e destruição. Mas ainda há tempo de fazer com que essa carnificina, né, com os próximos ataques já planejados sendo ainda mais brutais, acabar. Irã precisa fazer um acordo antes que não haja mais nada restando, né, e salvar o que já foi conhecido como o Império Iraniano. Por não mais morte, né? Fim da morte, fim da destruição, apenas faça o acordo antes que seja muito tarde. Deus abençoe a todos vocês. Eu acho engraçado que ele tem um tom que parece que ele tá meio que suplicando, né? Eu acho que sim, eu acho que na verdade não é a política do Trump, né? A questão da guerra, né? Eu acho que do ponto de vista do Trump, do trumpismo, né? A guerra não é o que ele quer, mas o imperialismo de conjunto, né, o qual não é representado diretamente pelo Trump, o imperialismo quer a guerra. O imperialismo quer e vamos ver agora porque a Operação Promessa Cumprida 1 e 2 do Irã foi uma coisa assim espetacular, né? Cada uma foi mais grandiosa, foi maior do que a outra, né? Foi mais impactante, né? Exatamente. Vamos ver aqui agora, nós temos notícias de que 200 drones já estariam sendo dirigidos a Israel, mísseis de cruzeiro já começaram a ser deslocados também, disparados, aliás, pelo Irã contra Israel. E hoje vai ser um dia para a gente ficar muito ligado aqui na causa operária, na rede de imprensa ligada à causa operária, para a gente acompanhar o que está acontecendo no Oriente Médio, os desdobramentos dessa crise, né, Chico? Exatamente. E com isso vamos encerrando aqui essa sexta-feira 13. A gente volta na segunda-feira. Voltamos na segunda-feira. Lembrando os companheiros que estão assistindo que amanhã nós teremos um sabadão especial aqui em São Paulo, no Centro Cultural Benjamin Perret, com o lançamento do livro A Luta por um Partido Revolucionário dentro do PT. Haverá um churrasco, aliás, um jantar também. Eu vi churrasco aqui. Mas vai ser um jantar muito especial, uma comida mineira. Comida mineira, exatamente. Então, todos lá, esperamos vocês que estão assistindo, que estão próximos de São Paulo, aparecerem lá também, a gente conversar, trocar umas ideias lá, discutir toda essa conjuntura. E na segunda-feira que vem nós voltamos com mais reunião de pauta, desejando a todos um excelente final de semana.